Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos encontros de Linguística 2 e hoje nós vamos falar os principais fatores biológicos relacionados ao fenômeno da aquisição da língua materna. E aí, vamos começar assim, né? O que passa na cabeça dos bebês antes de falarem suas primeiras palavras? Essa é a pergunta ali inicial, né? Então, de acordo com a hipótese natista, toda criança nasce com um componente da mente que vai lidar especificamente com a linguagem. No entanto, só temos contato com essas expressões linguísticas produzidas pela criança após o seu primeiro ano de vida. É ali que vão sair as primeiras palavrinhas da criança. Se, por um lado, entende-se que deve haver alguma maturação do componente linguístico, por outro, seria plausível esperar que, durante essa maturação, fosse possível perceber algum progresso do bebê em relação ao domínio da linguagem, né? Mas nós concordamos que bebês não podem nascer falando, né? Mas eles deveriam ser capazes de demonstrar ali algum tipo de habilidade linguística. Tá? E aí, o que um bebê sabe sobre língua, né? A gente não pode, então, perguntar para ele o que é que ele sabe. E para a gente entender um pouco disso, alguns cientistas, alguns pesquisadores, psicolinguistas, neurolinguistas, desenvolveram alguns experimentos para saber o que se passa dentro da cabeça do bebê, né? Há pelo menos uma habilidade que o bebê possui e na qual podemos confiar, que é a reação. Tá? Se for possível medir as reações do bebê frente às situações linguísticas diversas, então seria possível concluir que ele demonstra mais familiaridade ou estranheza a certas circunstâncias, a certas construções. Essas reações diversas às situações linguísticas diversas seriam explicadas pela atuação de um componente linguístico atuando desde cedo no bebê. Então, a gente vai conhecer 3 métodos aqui de como gerar essas reações, né? E cada um desses métodos é chamado de experimento, ok? Então, nós vamos falar da técnica de sucção não nutritiva, nós vamos falar, cadê? Nós vamos falar também da técnica de escuta preferencial, então, sucção não nutritiva, técnica de escuta preferencial e da técnica de fixação preferencial do olhar. São essas 3 técnicas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá? Então, vamos começar com a técnica de sucção não nutritiva. Então, o ato de sugar ali, né, de chupar com mais intensidade a chupeta, quando algo diferente está acontecendo, isso é bem conhecido dos pais e de todo mundo que já assistiu os Simpsons, né? Quando está ali, que a pequenininha lá fica... né? A gente sabe disso. Então, o experimento com a chupeta está começando a tomar alguma forma. Sabemos que podemos medir o interesse de um bebê por algum estímulo, levando em conta uma espécie de taxa de sucção. Quanto maior a taxa, maior o interesse. Tá? No entanto, esse foi apenas o primeiro passo. Não podemos confiar na nossa capacidade de contar quantas vezes o bebê chupou a chupeta. Por isso, os estudiosos construíram um aparelho, né, por meio de um fio que vai ligar ali a chupeta do bebê. Tá? Cada vez que a chupeta é sugada, o aparelho é acionado. Esse aparelho é o chupetógrafo. O chupetógrafo ele foi criado, né, pelo cientista francês Jacques Miller, que estuda a aquisição de linguagem. Em 1990, ele iniciou uma pesquisa com recém-nascidos e crianças e descobriu que os bebês respondiam a estímulos e através da sucção. Então, a partir disso, conectou uma chupeta a um sensor e passou a medir o tempo, a força e a frequência da sucção mediante um estímulo neurológico. O Miller descobriu que as crianças, nos primeiros 10 dias de vida, distinguem as palavras através do ritmo. Tá? Elas só percebem as vogais
e não as consoantes. Ou seja, os sons das línguas são percebidos de uma forma muito ritmada, quase musical. Então, os bebês separam a língua por sonoridade e não por famílias. Tá? Eles separam o português do Brasil do português de Portugal, por exemplo. Né? Já o inglês fica no mesmo ritmo do português do Brasil. Quando um bebê ouve uma outra língua, o cérebro é estimulado e a criança passa a sugar com mais rapidez a chupeta. Já quando o bebê ouve uma língua que é igual à outra, vamos colocar aí o mesmo ritmo, né? Português do Brasil e o inglês, por exemplo, o ritmo vai ficar a sucção, né, ali, a frequência da sucção vai ficar inalterada, tá? Alguns outros detalhes são importantes para a realização desse experimento. O primeiro é o reconhecimento de que, embora novos estímulos causem uma taxa de sucção mais alta nos bebês, a repetição desses estímulos causa o efeito contrário, ou seja, uma diminuição na taxa de sucção. Se a criança ficar recebendo esse estímulo durante muito tempo, vai baixar o interesse dela. Tá? Por isso, não podemos selecionar apenas um conjunto de estímulos para verificar as reações, tá, dos bebês. Além disso, por serem bebês, podem se desinteressar rapidamente, mesmo por novos estímulos, uma vez que a sua capacidade de atenção é baixa. A solução é dividir os bebês que participarão do experimento em dois grupos. Um que vai ser o grupo controle, que vai receber os novos estímulos continuamente, tá? E o outro grupo, que é o chamado de experimental, que vai receber os novos estímulos, mas em algum momento receberá ainda outros novos estímulos. Tá? Então, vai receber estímulo novo, passa um tempinho, mais um estímulo novo. Tá? A expectativa é que a taxa de sucção do grupo controle decaia durante com o tempo, né? Porque não está apresentando nada novo para ele. Enquanto que o grupo experimental, né, a expectativa é que a taxa de sucção aumente com a apresentação de novos estímulos. O outro detalhe importante é que a gente precisa ter certeza que o bebê não está com fome, tá? Porque senão a gente pode observar que o bebê está chupando a chupeta ali, sugando a chupeta, porque está com fome, não porque está recebendo um estímulo. Tá? Por isso a técnica se chama sucção não nutritiva. Tá? Se eles estão sugando a chupeta, não é pela fome, mas sim pelos novos estímulos. Agora, já estando prontos, né, para conhecer de perto o experimento envolvendo a técnica de sucção, agora sim a gente está pronto para entender aqui, para observar essa técnica de sucção não nutritiva. O tempo todo foram mencionados estímulos, mas o que seriam então esses estímulos em se tratando de língua? A resposta depende de outra pergunta. Qual seria a idade dos bebês que participariam desse experimento? A gente precisa lembrar que esse desafio aqui, né, que o desafio da hipótese natista é verificar as habilidades linguísticas de bebês que surgiram a atuação de um componente inato. Então, essa atuação, imagina-se que deveria acontecer desde cedo, o mais cedo possível, tá? Segue, portanto, a descrição do experimento utilizando a técnica de sucção não nutritiva com bebês de 2 meses e de 4 dias de vida. Isso, 4 dias. Olha o que acontece aqui nessa descrição. Então, o grupo de pesquisadores liderado por Jacques Villers e Emmanuel Dupuy gravou um falante bilíngue de francês e russo, narrando histórias de 15 segundos de duração em cada língua. Então, ele pegou um cara bilíngue, francês e russo, e o cara gravou nas duas línguas a mesma história, 15 segundos para cada língua. E o mesmo foi feito com falantes bilíngues de inglês e italiano. Tá? As histórias foram apresentadas a bebês de 2 meses de idade, 2 meses nos Estados Unidos e de 4 dias de vida na França. Tanto o grupo de bebês norte-americanos quanto o grupo de bebês franceses demonstraram um aumento na taxa de sucção quando os estímulos mudavam de língua materna para a nova língua e vice-versa. Esse resultado foi mais significativo com o grupo das crianças recém-nascidas. Tá? Isso quer dizer que, nesse momento, as crianças já devem possuir os parâmetros necessários para identificar sua língua materna. Então, qual é a próxima pergunta? Que parâmetros seriam esses?
Uma vez que não apenas a experiência linguística desses bebês é limitada, mas também as suas capacidades de armazenamento e análise de informações também são, em que eles devem estar baseando, né? Qual é a base ali que eles estão utilizando, né? A aposta dos pesquisadores foi que os parâmetros deveriam estar baseados na prosódia, né? Então, o que é a prosódia? É a parte da gramática tradicional que se dedica às características de emissão de sons de fala com o acento e a entonação. Ué, Fernando, eles estão se baseando na gramática tradicional? Não, gente, estão se baseando na emissão do som, eles estão se baseando no acento, eles estão se baseando na entonação. Então, para verificar isso, os estímulos originais foram modificados de duas maneiras. Primeiro, apresentaram-se gravações de trás para frente, tá? Uma situação em que elementos prosódicos ficam totalmente distorcidos quando a gente fala de trás para frente, né? Quando a gente escuta alguma coisa de trás para frente, a gente não consegue compreender perfeitamente. O resultado foi uma perda de habilidade de distinguir as línguas. Então, não houve um aumento de sucção, não houve ali um certo interesse. Quando se passou da história, isso aconteceu, por exemplo, quando se passou da história em russo para a história em francês. Tá? A segunda modificação foi filtrar a gravação original, deixando apenas pistas do que era falado. Então, era possível para um adulto saber que a história, saber que era uma história em francês, por exemplo, mas não era possível saber do que tratava a história, qual era o tema ali da história. Nessa segunda situação, as crianças dos dois grupos foram capazes de distinguir as histórias em diferentes línguas. Moral da história. Desde bem cedo, bebês demonstram ter habilidades voltadas especificamente para estímulos linguísticos. Essa é uma pista bastante relevante para a hipótese inatista. Pode parecer impactante perceber que bebês de 4 dias de vida possuem conhecimento de informação prosódica, ou seja, de ritmo, de entonação, de acento, que seja o suficiente para determinar que língua, né, materna ou não, estão ouvindo. Porém, nós podemos também cobrar a hipótese da hipótese inatista que esses bebês, ao longo de seu primeiro ano de vida, demonstrem cada vez mais habilidades linguísticas. E aí a gente entra, então, no segundo experimento, que é a técnica de escuta preferencial. Né? Percebam, a gente começa ali com bebês de 4 dias até 2 meses, e agora a gente entra no outro grupo. Tá? Com o desenvolvimento do bebê, outros tipos de reações, além da sucção, podem ser medidas com sucesso. Uma delas diz respeito à capacidade que os bebês com meses de vida têm de virar-se para a direção de um estímulo sonoro e manter a sua atenção a esse estímulo. No caso, esse estímulo sonoro poderia ser algo mais complexo do que pistas prosódicas, algo que pudesse envolver aspectos fonológicos e morfológicos também. Mas, antes, alguns cuidados metodológicos devem ser tomados. A sedimentação desses cuidados e seu sucesso em ser replicado os tornaram a base da técnica de escuta preferencial. Tá? Vamos lá. Iniciamos com o mesmo problema da técnica anterior. Como medir por quanto tempo um bebê está mais atento para um estímulo sonoro do que para o outro? Então, a solução encontrada foi direcionar o bebê para um lado, quando da presença de um estímulo, e para outro, na presença de um estímulo diferente. Assim, em uma sala especialmente preparada para o experimento, são colocadas 3 lâmpadas, uma no meio e uma em cada lateral. Ao iniciar o experimento, a lâmpada do meio acende para prender a atenção do bebê. Em seguida, uma das lâmpadas lateral se acende e o estímulo sonoro é acionado. Se vocês já assistiram, tem um Bebês em Foco, o episódio 2 da primeira temporada, inclusive eu fiz uma análise sobre esse episódio aqui no canal, na lista de... Vou deixar o card passando aqui sobre essa análise, uma das pesquisas é justamente essa, sobre esse estímulo, tá? O bebê, então, vai se virar para onde a luz está acesa e permanece ouvindo o estímulo que é acionado, que é acionado ali, né? E esse estímulo é associado por um determinado tempo.
Em seguida, essa luz se apaga e a luz do meio volta a acender novamente. Tá? O bebê volta a cabeça para para o meio da sala. Né? A luz do outro lado da sala se acende e outro estímulo sonoro é a ela associado. Tá? O procedimento se repete cerca de 3 ou 4 vezes. Pode parecer um tanto complexo, né? Mas isso não é tudo. O bebê não vai ficar sozinho ali na sala, né? Ele vai ficar no colo de algum responsável. Esse responsável não pode interagir em momento nenhum com o que está acontecendo, então ele vai ficar isolado por um fone, ele não vai saber o que está acontecendo ali, porque o bebê não pode ser influenciado, tá? E para medir o tempo, isso tudo vai ser gravado, tá? Para a gente saber em quanto tempo ele está olhando para essa lâmpada, recebendo esse estímulo, quanto tempo ele recebe esse estímulo dessa lâmpada, tá? E aí o estímulo ele pode trocar esse estímulo que estava aqui, pode vir para cá, para saber se o bebê vai se direcionar para cá ou se ele vai virar para cá, ok? Então, tomando esses cuidados, a gente está pronto para conhecer esse experimento, né? Então, a pesquisadora da PUC-Rio, Tatiana Baghetti, acho que é assim o nome dela, se não for, me perdoe, realizou um experimento desses em sua tese de doutorado. Ela estava interessada em saber se bebês entre 9 e 15 meses. Percebam que a primeira técnica da chupeta é de 4 dias a 2 meses. Aqui, ela está trabalhando com bebês de 9 a 15 meses. Tá? Se são sensíveis a alterações fônicas da língua. Ela apresentou gravações de histórias em que determinadas sequências fônicas eram modificadas. Uma dessas alterações foi referente à flexão verbal. Assim, em vez de ouvir acordou, levantou e saiu, o bebê ouvia acordive, levantive e saof. As histórias tinham duração de 51 segundos em média e depois de seguir todos os cuidados metodológicos expostos acima, além de outros, né, mais específicos do contexto de aplicação da técnica, a pesquisadora obteve uma média de atenção para a história sem alteração, ou seja, a história correta, de 8,52 segundos e de 6,93 segundos para a história com alteração, tá? Com alteração fônica na flexão verbal. Os cálculos estatísticos indicaram que a primeira média era significativamente diferente da segunda. Em outras palavras, os bebês passaram mais tempo ouvindo a história sem alteração do que a história com alteração. Isso ficou meio óbvio ali pelos números, né? A interpretação dos resultados é direta. Os bebês dessa faixa etária reagem a modificações fônicas e flexões verbais. Isso pode ser tomado como pista concreta de que o componente da mente específico para a linguagem, como prediz ali a hipótese inatista, está não só em desenvolvimento, mas também atuando antes de uma fase linguística, em que a criança já está se expressando verbalmente, porque ali muitas crianças ainda não estavam pronunciando nenhuma palavra, tá? Nessa faixa etária. Então, ela já traz ali essa ideia desse desenvolvimento. Tá? E aí a gente passa para a técnica de fixação preferencial do olhar. Essa técnica explora ali a habilidade linguística dos bebês que segue, então, um caminho metodológico parecido com o da segunda. Tá? A diferença crucial, a segunda técnica é essa aqui que eu acabei de falar, tá? Das luzinhas, etc. A diferença crucial é que, em vez de haver lâmpadas com estímulos sonoros, vão ter telas, tá? Televisão, computador, tablet, tá? Em que aparece uma imagem ao mesmo tempo em que uma história é apresentada oralmente. Essa técnica geralmente é aplicada a crianças de 12 meses e 4 anos de idade. Então, a primeira técnica que a gente viu lá da chupeta, de 4 dias a 2 meses. A segunda técnica de escuta preferencial, entre 9 e 15 meses. E essa terceira técnica da fixação preferencial do olhar, entre 12 meses e 4 anos de idade.
tá? Pois se imagina que nessa faixa etária, essas crianças já sejam capazes de associar um evento, tá? A uma imagem, a história a uma imagem. E suas reações podem indicar níveis distintos de compreensão de determinado fenômeno linguístico, ok? A título de exemplo, o trabalho desenvolvido por Tatiana Baguette também envolveu a técnica de fixação preferencial do olhar. Ela estava interessada em verificar se crianças com faixa etária média de 21 meses conseguiam distinguir as categorias nome, substantivo, né? E verbo com base em suas informações estruturais. Assim, por exemplo, a forma brinco, tomada isoladamente, tanto pode ser no substantivo, né? Brinco, quanto um verbo, verbo brincar. No entanto, quando contextualizada, essa forma deve assumir apenas uma dessas categorias, né? O brinco da boneca e o brinco de boneca, que são diferentes. Para a primeira frase, eram apresentadas as imagens de um brinco, de uma boneca e de uma menina brincando de boneca. As crianças fixaram mais o olhar na imagem correspondente à frase do que a imagem que não correspondia à frase. Tá? Então, elas iam na direção correta. Isso significa que elas utilizaram pistas estruturais, como os artigos, para determinar a qual classe pertencia à forma brinco. Olha que interessante, né? E aí a gente pode perceber, né, que essas técnicas fazem uso de materiais e métodos distintos, né? Uma chupeta e um aparelho. E uma chupeta e um aparelho a ela acoplado na técnica de sucção não nutritiva. Lâmpadas e estímulos sonoros na técnica de escuta preferencial e imagens e histórias na técnica de fixação preferencial do olhar. Em todos os casos, as escolhas não são aleatórias e dizem respeito às demais habilidades que os bebês possuem. Assim, faz sentido usar o chupetógrafo para bebês de dias ou meses de vida, mas não para crianças maiores com mais de 1 ano de idade. Do mesmo modo, as habilidades de atenção de crianças de dias de vida não estão desenvolvidas o suficiente para que se possa empregar com elas a técnica de escuta preferencial ou a de fixação preferencial do olhar. Podemos concluir que há para cada faixa etária, uma técnica ideal, começando pela técnica de sucção não nutritiva para bebês recém-nascidos e com poucos meses de vida. A técnica de escuta preferencial se encaixa para bebês de meses de vida até o 1º ano e a de fixação preferencial do olhar no final do 1º ano até os 4 anos de idade. Mais ou menos aqui foi o que a Tatiana fez, né? Então vamos entender as imagens, né? O que acontece dentro da cabeça do bebê, né? As técnicas relatadas nos permitem uma certa visão de raio-x. Ao verificarmos que pistas prosódicas, combinações fônicas e determinação de classes de palavras estão acontecendo na mente infantil. A grande contribuição dessas técnicas é revelar algo que não conseguiríamos saber apenas pela observação superficial. Tá? Se partirmos do pressuposto que as categorias linguísticas prosódia, fonética, morfologia, são construtos mentais, ou seja, são conceitos criados que se imagina serem trabalhados em algum nível de abstração, no caso da mente, podemos dar um passo a mais em nossa visão de raio-x e agora tentar olhar para o que acontece no cérebro do bebê. Tá? A gente vai notar que só podemos conceber esse passo por causa dos avanços tecnológicos, tá? Em uma área chamada de neuroimagem. Trata-se da possibilidade de obter imagens de atividade cerebral mediante a apresentação de determinados estímulos, tá? É mais do que um raio-x, eles apresentam uma imagem estática, tá? Então, as técnicas de neuroimagem apresentam série de imagens que podem nos transmitir a dinâmica das ativações cerebrais. Então, não é um raio-x. O raio-x ele traz a imagem estática. A neuroimagem, não. Ela vai mostrando ali algo mais dinâmico, ok? Então, gente, a pesquisa de Angela Friedrichs, Manuela Friedrich e Anne Christoph focalizou a capacidade que bebês de 4 meses possuem de distinguir padrões acentuais de língua materna. O alemão, assim como o português, possui um padrão paroxítono de acentuação, tá?
Já o francês possui um padrão oxítono de acentuação. Então, será que os bebês são sensíveis a esse padrão? As pesquisadoras, né, apresentaram a grupos de bebês franceses e alemães um estímulo sonoro que não constituía uma palavra nessas línguas com duas versões. Uma paroxítona, por exemplo, babá, né, e uma outra oxítona, babá. Tá? Baba, babá, baba, babá. Houve ativações cerebrais diferentes nos bebês alemães ao ouvirem a forma oxítona, babá, e no caso dos bebês franceses aconteceu o padrão inverso. Quando eles ouviram baba, paroxítona, eles tiveram essa ativação. Tá? As pesquisadoras utilizaram o método de potências relacionados a eventos, conhecidos como ERP, tá? Que é uma análise que permite identificar uma atividade cerebral específica resultante de um pensamento ou percepção, quando o indivíduo é exposto a determinados estímulos internos ou externos. A atividade é medida por uma eletroencefalografia, tá? Um estudo do registro gráfico das correntes elétricas desenvolvido no sistema nervoso central, realizado através de eletrodos aplicados no couro cabeludo, na superfície encefálica, tá? E aqui, ó, tá mais ou menos aqui nessa imagenzinha aqui, ok? A análise é usada, entre outros, na psicofísica, psicolinguística, psicologia clínica, psiquiatria e ciência cognitiva. Ok? Os resultados indicaram que a mesma região cerebral dos bebês alemães e franceses foi ativada quando o estímulo diferente foi apresentado. A região frontal do hemisfério esquerdo, que é exatamente a região ativada nos cérebros adultos. Aí eu botei aqui uma imagem. Cadê a imagem? Ó, a região frontal, gente, a região frontal do lado esquerdo, tá? O esquerdo está para lá, mas tudo bem. Que é a região ali da parte da linguagem, tá? Da parte da comunicação, tá? Da parte ali, cadê? Do pensamento, da movimentação, tá? Da comunicação, da fluência, ok? Bom, aqui eles trouxeram uma imagem, mas essa imagem aqui está meio complicadinha, a gente vai dar sequência. O grupo de pesquisadores liderados por Toshiaki Mada investigou se estímulos sonoros linguísticos e não linguísticos são processados de modo diferente no cérebro de bebês recém-nascidos, ali em média de 5 dias de vida. Com 6 meses de idade, em média, e com 1 ano de idade, em média. Então, ele fez 3 escalas, recém-nascidos, tá? Com 6 meses e com 1 ano de idade. Eles utilizaram, então, uma técnica chamada de magnetoencefalografia, tá? Magnetoencefalografia, e os bebês foram expostos a tons, a notas harmônicas e as sílabas. Esse MEG, né, fornece informações diretas sobre as dinâmicas das atividades neurais induzidas e espontâneas e a localização de suas fontes no cérebro. Então, é utilizado para localizar regiões afetadas por patologias antes de remoções cirúrgicas e para determinar as funções de várias partes do cérebro. Tá? Ele é capaz de medir a atividade neural em uma resolução temporal elevada. Ok? 2 regiões cerebrais foram o foco de interesse dos pesquisadores: a região temporal superior do hemisfério esquerdo e a região inferior frontal do hemisfério esquerdo. Então, a gente tem aqui a parte temporal, né, onde tem a parte da memória, onde tem a parte ali da atenção, e a parte ali frontal também, onde é a parte da linguagem, etc. Ok? A primeira região, no caso, né, a região temporal superior, é responsável pelo processamento de estímulos sonoros de qualquer natureza e apareceu ativada no cérebro dos bebês das 3 faixas etárias. Já a segunda região, a região inferior frontal, está relacionada à preparação da articulação da fala. Então, estudos de imagem feitos em adultos revelam que, quando eles ouvem sons linguísticos, sílabas e palavras, por exemplo, essa área é ativada, mesmo que não se requeira que eles articulem. Tá? É como se, mesmo só ouvindo, o cérebro se preparasse para treinar, sabe? Como para, sei lá, vamos ver como é que seria aqui essa articulação.
Tá? Então, as imagens obtidas por esses pesquisadores revelaram que esse treinamento acontece a partir dos 6 meses de vida. Tá? Dos 6 meses de vida. Então, há uma ativação tardia da região frontal inferior no caso dos bebês de 6 meses e de 1 ano de vida. Tá? Percebe que de 5 dias ele não tinha, né? Os pesquisadores interpretaram também esse resultado como sendo evidência de um processamento articulatório dos sons linguísticos apenas ouvidos, ok? E a terceira pesquisa a ser relatada foi conduzida por Jennifer Van Nest e outros cientistas e colegas, né? E foi publicada em 2009. Eles utilizaram a técnica de neuroimagem conhecida como ressonância magnética funcional para avaliar as atividades cerebrais de crianças de 7 anos de média, né, ali em média, de adolescentes e adultos. Então, eles pegaram ali de 7 anos, mais ou menos, adolescentes e adultos. Essa ressonância magnética funcional é um tipo de mapeamento especializado, tá? Ela consegue medir ali a resposta hemodinâmica, tá? Relacionada à atividade neural no cérebro ou na medula espinhal de seres humanos e outros animais. É uma das mais recentes formas de neuroimagem desenvolvidas. Ok? Bom, foram realizadas 3 tarefas pelos participantes. Decidir se determinada palavra possuía uma característica semântica. Então, por exemplo, se um cachorro tem 4 patas, eles tinham que ouvir também uma história e decidir se a frase apresentada está no modo declarativo ou interrogativo. E as imagens obtidas mostraram que as mesmas áreas foram ativadas nas 3 faixas etárias. Tá? Então, tanto as crianças de 7 anos, quanto os adolescentes, quanto os adultos ativaram as mesmas áreas ali. Tá? Os pesquisadores ressaltaram a importância clínica desse estudo. Não é o caso de, em crianças de 7 anos, a linguagem não estar sendo processada nas mesmas regiões cerebrais dos adultos. Uma intervenção cirúrgica desse modo já poderia prever que quais áreas do cérebro de uma criança já estariam responsáveis pelo processamento linguístico. Tá? Os 3 estudos, né, nos permitiram literalmente olhar com mais detalhes o que acontece no cérebro de bebês e crianças quando há contato com estímulos linguísticos. A gente percebe, então, que desde os primeiros dias de vida acontecem ativações cerebrais relativas a esses estímulos. A pista que a hipótese natista tanto procurava foi encontrada. Né? Sabemos hoje que há uma série de processamentos linguísticos acontecendo no cérebro dos bebês em seu primeiro ano de vida. E aí, gente, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho que linguagem é linguagem, os outros são os outros, né? Que os professores deram esse nome aqui. A gente vai trabalhar sobre algumas síndromes, né? Ele fala aqui de síndrome de Down, ele fala sobre a síndrome de Williams, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, a síndrome de Williams. A gente vai entender o porquê que eles trazem essas noções aqui. Em geral, quando se pensa em relações entre linguagem e outras habilidades cognitivas, o primeiro caso que vem à mente é o das pessoas com síndrome de Down. Né? Embora se reconheça a importância do estudo desse caso, ele não será um dos 2 a serem analisados com mais detalhes. Tá? Ele não vai trabalhar aqui com detalhes sobre isso. Porque, apesar de ser uma das síndromes mais conhecidas e estudadas, há uma série de fatores extralinguísticos que confundem possíveis conclusões a respeito da relação de síndrome de Down com a linguagem. Tá? E aqui eles trazem também, diferenciando o que é a síndrome de Down e o que é o autismo, que algumas pessoas acabam confundindo. Né? Bom, consideremos, então, o que é o uso efetivo da linguagem. Para além da linguagem entendida como algum tipo de sistema abstrato, são necessárias habilidades motoras, né, para você fazer articulação, e sociais, para a compreensão do contexto comunicativo, para a inserção de situações comunicativas. Os diversos estudos realizados sobre
síndrome de Down revelam que as pessoas com a síndrome possuem dificuldades motoras e sociais. Isso implica que a observação pura e direta da linguagem nessas pessoas não pode ser tomada como reveladora de suas habilidades linguísticas. Tá? Fatalmente, observaremos frases simples, pouco articuladas e receio em continuar uma conversa. Relativo isso, mas é o que eles trazem. No entanto, essa é uma visão simplista das habilidades linguísticas de uma pessoa com síndrome de Down. No caso geral, o que temos é uma situação que pode ser motivada pelas dificuldades motoras e sociais de atraso linguístico, mas não de desvio linguístico. Essa diferença é crucial para a nossa investigação. Se houvesse influência de habilidades cognitivas, que nesse caso estão afetadas, no desenvolvimento da linguagem, o resultado seria um desenvolvimento desviante, atípico. Porém, não é o que acontece. Um outro caso menos conhecido pode ser considerado mais impactante em relação à investigação que estamos propondo. Trata-se do caso de crianças com hidrocefalia, cujas características principais podem ser problemas na aprendizagem, na coordenação e de localização espaço-temporal. Com tantas habilidades cognitivas afetadas, como estaria então o desempenho linguístico, o desenvolvimento da linguagem em crianças com hidrocefalia? Então, perceba aqui que eles retiraram, então, um trecho do livro de Pinker, né? Ali o Instituto da Linguagem, que traz essa ideia, que é um contexto aqui, né, de uma criança que tem esse problema, e ela escreve de maneira clara aqui, né? Assim, você consegue entender. Gosto de abrir cartões. Tinha uma pilha de correio hoje de manhã e nenhuma das cartas era um cartão de Natal. Um extrato de banco foi o que eu recebi esta manhã. Um extrato de banco? Espero que as notícias tenham sido boas. Não, não eram boas notícias. Parece as que recebo. Odeio. Minha mãe trabalha na prefeitura e ela disse, outro extrato de banco? Não. Eu disse, é o segundo em 2 dias. E ela disse, você quer que eu vá para você na hora do almoço? E eu disse, não, desta vez eu mesma vou explicar sozinha. Quer saber? Meu banco é horrível. Eles perderam minha caderneta no banco, sabe? E não a encontro em nenhum lugar. Sou do TSB Bank e estou pensando em mudar de banco porque eles são horríveis. Ficam perdendo. Alguém entra dizendo, chá, como são gentis. Enfim, aqui tem um diálogo, né? Tem um certo nesse trecho aqui. Tá? Então, além de ter sido produzido por uma adolescente com retardos cognitivos, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que eles usam, tá? São marcantes os seguintes fatores. Ela não tem uma conta em banco, com isso não houve nenhum extrato para ela e, como consequência, não há nenhuma perda de caderneta. Porém, ainda mais marcante é que todos os níveis linguísticos, do fonético ao pragmático, estão representados de modo absolutamente normal aqui. Tá? Então, se alguém pegasse para ler, essa aqui não saberia que foi escrito por uma pessoa que tem problemas cognitivos. Tá? E agora a gente vai ver aqui um outro trecho que diz assim, e o que um elefante é? Ele é um dos animais. E o que o elefante faz? Ele vive na selva. Ele também pode viver no zoológico. E o que ele tem? Ele tem orelhas longas, cinzas, orelhas de abano, orelhas que podem balançar ao vento. Tem uma tromba longa que pode apanhar grama ou apanhar feno. Quando estão de mau humor, pode ser terrível. Se o elefante fica enfurecido, poderia pisar, poderia atacar. Às vezes, elefantes atacam, assim como um boi ataca. Tem presas longas e grandes, podem estragar um carro. Pode ser perigoso. Quando estão no aperto, quando estão de mau humor. Pode ser terrível. Ninguém quer um elefante de bichinho de estimação. Você quer um gato, ou um cachorro, ou um passarinho. E isso foi produzido por um adolescente, né, de 18 anos, né, portador não, gente, uma pessoa com síndrome de Williams, tá? Uma pessoa com síndrome de Williams. E entre as características dessa síndrome estão ali um baixo grau de QI, né? Inabilidades em tarefas cotidianas, como amarrar o sapato e colocar coisas em um armário,
e dificuldades em distinguir esquerda e direita e somar dois números. Nenhum desses problemas impediu a adolescente aqui de construir um texto de acordo com todas as regras da gramática do inglês. Qual é a conclusão? A gente consegue obter um desempenho linguístico normal em condições cognitivas fora do normal. Isso significaria uma total independência do desenvolvimento da linguagem e de outras habilidades cognitivas. Será que isso significaria uma total independência do desenvolvimento da linguagem e de outras habilidades cognitivas? Tá? Se a gente entender linguagem como um sistema abstrato, um conjunto de regras que envolvem categorias de relações estruturais, sim. Porém, se entendermos linguagem como uma atividade social, uma linguagem social, interacional, que se constrói em práticas discursivas, devemos reconhecer que os trechos selecionados, somados à descrição linguística das pessoas com síndrome de Down, revelam limitações no que se refere a essas práticas. Então, os trechos analisados são prosas independentes, deslocadas de contexto, às vezes com informações demais e sem características de interação comumente empregadas. Então, quando a gente pensa na linguagem como uma atividade interacional, social, que se constrói a partir de práticas discursivas, essas pessoas que têm esses tipos de síndrome acabam sendo direcionados, na verdade, para a questão de que não há uma independência no desenvolvimento da linguagem em relação a outras habilidades cognitivas. Então, acaba que precisa ser isso trabalhado de repente. Tá? Essa parte aqui é uma parte muito mais específica, né? Isso aqui tem muito mais a ver com a parte de neurolinguagem, de neuroeducação também, principalmente. Tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido qual era o propósito dessa aula de hoje. Então, clica aí no gostei, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!